Gênesis 13, quero falar hoje com você a respeito de decepção. Essa é a palavra, decepção. Quero falar com você a respeito de decepção. Será que estamos preparados para lidar com a decepção? Como é lidar com decepção? Como é confiar em alguém e de repente ser decepcionado, ser abandonado, enfim. Como é lidar com a decepção? Algo que tem falado bastante com a gente. Gênesis 13, eu vou ler a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Repete comigo aí, você na sua casa, fala, Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Vou repetir, possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu na direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram exatamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém. Bota a mão na direção do seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por termos, Senhor, a oportunidade de te ouvir, Deus. A tua palavra, ouvir, Senhor, a tua vontade nesse momento, Senhor. Consola-nos, fala conosco e nos dá, Senhor, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Bem, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito, da decepção. E Abrão, aqui, o Abraão, vamos falar ele como Abrão. O Abrão tinha um sonho, tinha uma promessa, inclusive, sobre a vida dele. Ele seria um pai de multidões, ele seria alguém que teria filhos incontáveis. Olhe para o céu, veja as estrelas, são incontáveis a sua descendência. Ele queria, havia no coração desse homem o sonho, a realização familiar. Era um homem que conduzia, e quando você vê essa história, você imagina naquela época, como é que acontecia, havia junto com a economia, a forma que viviam, era como uma comunidade. Então Abraão, ele tinha ali, ele era o principal ali, ele era um líder desse grupo, e junto com eles andava uma multidão. Então conforme as coisas iam acontecendo, conforme ele ia enriquecendo, e essa é a ideia, ele foi começando a conquistar um rebanho muito grande. Então começava a ter pastores, ou seja, o que eram pastores? Eram pessoas que ajudavam ele, estavam debaixo da liderança dele. E esses pastores tinham esposa, que tinham filhos, e esse grupo, toda essa comunidade andava junto. Abraão não tinha filho, tinha um sonho de ter filho, mas ele não tinha filho. Então o que ele tinha de mais perto de filho era seu sobrinho Ló.
que ele tinha de mais perto de um parente, de fato, para ser o seu filho, era ele, Ló. Ló era aquele que de alguma forma, eu fico imaginando no coração de Abraão, né? Ele tinha ali, ele olhava para Ló e dizia, esse menino, né? Esse garoto, né? Desde o princípio, e um homem depois, e também foi enriquecendo junto com Abraão, ele era o que tinha de mais próximo a uma relação de pai e filho que Abraão podia ter naquele momento, né? Abraão vem ter filhos depois, o Abraão, né, vem ter filhos depois. Deus o chama de Abraão e ele passa a ter filhos, mas antes disso, antes dele ter filho, a relação que ele tinha de mais próximo a esse sonho dele, era com Ló. E o que acontece? Deus dá um sonho, dá uma promessa sobre Abraão e fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, falei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, e ele vai ser uma grande nação. Ele tem uma promessa sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, e Ló sai junto com ele. E aí começa a história que eu queria falar com vocês a respeito disso. Ló vai junto com ele, no momento em que eles estão ali ainda, só debaixo de uma promessa. Eles estavam juntos na dificuldade. Enquanto estava difícil, eles estavam caminhando juntos. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus, dá uma curtida, dá um botãozinho, dá um comentário em nome de Jesus. Ele estava ali na dificuldade, Ló estava junto. Enquanto estava difícil, Ló colou com ele. E havia sobre ele uma promessa. E presta atenção nisso. E esse que era a visão mais próxima que ele tinha de um filho, sabe? De uma amizade de tamanha proporção, grande, intensa. Né? O que ele tinha de mais próximo disso, ele tinha a mulher dele. E tinha ali o Ló. Imagina um jovem, um homem com tanta riqueza, sem um filho. Olhava para ele e se espelhava. Devia ter orgulho das coisas que Ló fazia. E olhava, inclusive, o Ló viveu junto com ele, presta atenção, eles estavam ali sobre uma promessa. A promessa que veio sobre a vida de Abraão disse, ei, sai da tua terra, porque eu vou fazer algo com você. Então, aquilo que de fato era uma promessa na vida de Abraão, aquilo que de fato era uma promessa na vida de Ló, que veio junto com Abraão, ele passou a usufruir da promessa que estava sobre a vida de Abraão. Abraão estava ali recebendo a bênção e ele estava junto recebendo também essa bênção que vinha sobre a vida de Abraão. Então, enquanto tinha uma dificuldade, porque eles saem sem nada, eles saem com quase nada, saem com o que tinha, saem com o que estava na mão. E Deus vai abençoar a vida de Abraão. Então, enquanto eles estão passando por essa dificuldade, no primeiro momento tem o quê? Tem união. No primeiro momento tem união. Aí, o que acontece? A situação vai caminhando e a vida vai mudando, as coisas vão mudando. Eu queria que você começasse a pensar um pouco na sua vida. E aí as coisas vão mudando e aí, de repente, vem um momento de bonança. Vem um momento de muita bonança. Vem um momento em que de fato, as riquezas chegaram para Abraão, as riquezas chegaram para Ló, e os dois conquistaram juntos. Os dois estavam ali caminhando juntos. Enquanto eles caminhavam juntos, enquanto eles estavam bem, enquanto eles tinham um objetivo, um alvo, entendendo uma promessa, eles caminhavam juntos. Ali estava, de fato, uma aliança formada e ali, de fato, eles estavam conseguindo conquistar. E o que acontece daqui em diante? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O que acontece? Vem uma crise. O chamado de Abraão era mais importante do que a riqueza que estava sendo colocada ali na vida de Ló, na vida de Abraão. A riqueza era só uma consequência. O que ele realmente tinha era uma promessa. E a promessa, o sonho de Abraão era ser pai
de uma multidão. Amém? Ele queria ser pai de uma multidão. Ele não estava preocupado com os ganhos, com a riqueza, com aquilo que de fato fazia. Só que o líder ali era Abraão, e existia um outro líder, porque Abraão faz isso com Ló, Abraão dá esse espaço para Ló, Abraão permite Ló ali do lado dele também ter essa liderança, então existe um outro líder que é Ló. Abraão e Ló caminham juntos e enriquecem, crescem, estão juntos, mas de repente, olha o que acontece. Vem uma confusão, vem uma crise. Os liderados de Ló, né, os pastores, né, que cuidavam ali do rebanho, os liderados, começam a ter uma desavença com os liderados de Abraão. E Ló, que deveria naquele momento ser um canal e falar: ei, pare com isso, esse homem, a gente deve a ele, esse homem tem uma visão, esse homem está caminhando conforme Deus quer. Não, Ló não olha assim. Ló começa a ter um olhar, e essa confusão que começa a acontecer entre os dois, entre os pastores dos dois, de alguma forma não é interrompida por aquele que poderia interromper. Eles vão andando, né? Eles ficam andando pela terra e param no mesmo local de novo, no local onde tem um altar de Deus. Aquilo ali era muito importante para Abraão. Aquele altar onde foi montado o altar ao Senhor, aquele era muito importante para Abraão, mais importante até mesmo do que o que eles estavam preocupados com a comida, com a prosperidade, com aquilo que crescia. Para Abraão, o que importava naquele momento, de fato, era a promessa, o altar a Deus e aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Ei, pensa nisso. Abraão é aquele que queria muito ter um filho, e quando ele tem um filho, Deus pede em sacrifício e Abraão leva esse filho em sacrifício. O objetivo de Abraão, em momento nenhum, era ouvir, era ver prosperidade, era ter as coisas. O objetivo dele era respeitar, obedecer a Deus, em nome de Jesus, igreja. Ele tinha esse objetivo, mas o que acontece? Naquele momento, Ló começa, não entrega para ele essa autoridade. Permite uma separação entre os dois. Permite que os dois se separem. Ele era aquele que deveria falar assim: não, eu não saio, eu não largo, eu não saio daqui enquanto a minha resposta não vir. Eu não abro mão de estar caminhando essa caminhada com você. Eu não abro mão de permanecer caminhando contigo, porque o que me trouxe até aqui, a caminhada que me trouxe até aqui, aquilo que de fato me deixou, que permitiu que eu chegasse até aqui, é uma caminhada em conjunto com alguém que tem a visão de Deus. Abraão era o homem, era o tutor, era o líder, né? Não só o líder do coletivo, mas o líder espiritual daquele local. E Ló não enxerga e não entrega para ele essa autoridade. Sabe, muitas vezes acontece isso, as pessoas começam a caminhar uma caminhada não de entrega a Deus, começam de fato a começar uma caminhada de recompensas. Enquanto tem recompensa, eu estou junto. Quando começa a acabar a recompensa, vira um problema. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando está dando tudo certo na tua vida, quando tem dinheiro, quando está tudo perfeito, você encontra muitos parceiros. Mas quando vem a crise, você de fato encontra os amigos. Sabe, enquanto tem dinheiro, tem parceiro. Quando acaba dinheiro, vem amigo. Porque quem fica, meu querido, é amigo, é irmão. É amigo mais chegado que irmão. É gente chegada, é gente que de fato sonha o teu sonho. É gente que confia, e a gente percebe isso às vezes na tua empresa, na tua igreja, no teu ministério, na tua vida, no teu casamento, na tua família. Enquanto tem recurso, meu querido, pega uma casa, compra um casarão, bota um piscinão, faz churrasco todo final de semana, tu vai ser amado. Vem parceiros, sabe? Vem colegas, sabe? Vem muito. Mas na hora que acabou, preciso aqui da cesta básica, né, do Renovando a Esperança, na hora que vem o momento de pedir o arroz, de pedir o feijão, a farinha,
Aí, meu querido, os parceiros somem. Sabe quem fica? Os irmãos, os amigos de verdade. Sabe, na crise tu vai conhecer seus amigos. E aí é muito importante você entender isso, sabe? Que na crise você para tudo. E a vida do ministério é assim. Eu vi a pastora Cristiane falando, quem pôde participar na terça-feira, quem não pôde, dá para assistir o vídeo na internet. A pastora Cristiane, lá na entrevista dela, Entre Irmãos, foi perguntada assim: pastora Cristiane, como é possível tanto tempo, como é que você faz? Ela disse, olha, a vida com Cristo é uma vida de renúncia. E quando você acha que renúncia é um problema, né, você está caminhando errado. A renúncia é uma alegria, é uma dádiva, é uma felicidade. Então, eu renuncio com alegria. E é exatamente isso. Quando você tem gente do seu lado que está disposta a renunciar, aí você começa a entender quem de fato está caminhando uma caminhada contigo. Meu Deus, a gente caminhou... eu vou falar assim, eu já tenho 38 anos, eu não sei se é já, né? Para algumas pessoas isso é ainda, mas para mim já é já. Ainda mais para a igreja jovem como eu tenho. E eu já fiz várias caminhadas de trabalho, caminhadas de empresa, de emprego, já fiz várias, sabe? Já passei por vários projetos, eu sempre fui uma pessoa que participa muito de projetos, enfim. E é impressionante como, muitas das vezes, naquele boom, sabe? Vem muita gente, vem muito parceiro. Mas na hora que tá na hora de administrar caos, na hora que tá na hora de administrar dificuldade, some todo mundo. Cada um procura, sabe, pegar a sua parte e sair. E não foi diferente. Ló, o que ele faz? Ele escolhe a melhor parte. Ele sobe e diz assim, ó, olha para a esquerda e para a direita, olha para onde você quiser, escolhe o local para você ir. O que Ló deveria ter feito é: ficaremos juntos, eu não abro mão, estarei contigo, o teu Deus é o meu Deus e eu não vou abrir mão de estar caminhando essa caminhada com você. Eu não vou abrir mão de estar caminhando essa parceria com você, porque o que me trouxe até aqui foi essa parceria, foi essa amizade. Ló era praticamente filho de Abraão. A relação era paternal. A relação naquela época já era paternal para quase tudo, até para os chamados escravos, que o nome escravo é sempre ruim, né, para essa relação, porque a ideia não é de escravidão, é de serviçais, talvez seja a melhor palavra, pessoas que trabalham junto, que servem junto. Porque a economia é bem diferente naquela época. Então, Ló, ele tinha uma relação paternal e ele fala, é como o filho pródigo que diz, pai, me dá minha parte, eu vou embora. Sabe, não quero mais viver debaixo da autoridade, da tua autoridade, é quase isso. Eu estou indo embora, me dá o que é meu por direito e eu vou embora. E a relação, e isso é muito importante porque eu estou falando isso para você hoje, porque a Bíblia, ela fala sobre relacionamentos. E nos relacionamentos, igreja, vem as decepções. As decepções, elas fazem parte do relacionamento. Você vai se decepcionar. E aqui que eu queria falar isso para você, é onde eu quero bater essa tecla. É importante para a gente falar sobre isso. Você vai se decepcionar. Você não... E não tem jeito. Não tem jeito. E presta atenção no que eu vou te falar. Você nunca vai se decepcionar com quem você não ama. Você nunca vai se decepcionar com um colega que você de fato entende que ele é um colega. Você vai se decepcionar com aquele que você acha que é seu irmão, com aquele que você acha que é seu filho, com aquele que você acha que tem uma relação tão próxima. É aqui que mora a decepção. A decepção está na sua casa, nos seus parentes, daquele que é próximo. Aqui está a decepção. Você confia em alguém na rua? A gente ensina a criança desde novinha, fala assim, ó, não vai embora com alguém estranho, né? Assim... Ô filho, se alguém estranho, se um tio vier te chamar, você não vai não. Mas por quê? Porque você não confia, você nunca vai se decepcionar com uma pessoa assim. Com quem você se decepciona? Com quem está dentro de casa, com quem é laço, contigo, com um laço familiar, uma aliança. Mas como é que eu lido com isso? De que forma eu lido com isso? De que forma eu reajo a isso? E aí está a questão. De que forma eu de fato consigo entregar a minha vida e permitir que Deus
permitir que essa decepção não me afaste de Deus. Que as decepções não acabem com a sua relação com Deus. E aí vem a questão que é muito importante e eu queria que você rapidamente fosse lá em Gênesis, avançasse um pouquinho e abrisse em Gênesis 18. Gênesis 18. O que acontece? E eu vou dar só um contexto. Ló fica muito próximo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, como vocês viram, como a gente leu, ainda existia, ainda estava lá de pé. E a relação de Ló, ele se afastou, olha o que acontece. Ele se afasta de um homem de Deus e vai parar perto de uma relação mundana, de uma relação errada, de uma relação completamente diferente. Ló tem a sua vida completamente diferente. Ló desiste de ter uma vida de bênção, se afasta de um caminho de bênção para ter uma vida completamente diferente. Decepciona Abraão e vai viver uma vida também de decepcionar Deus. E aí o que acontece? No 18, a partir do versículo 27, Deus ele fala para Abraão assim: Abraão, eu estou indo, vou julgar Sodoma. E o que você vai fazer? Eu vou destruir Sodoma se ali eu não encontrar justos. O Abraão ele fica tão preocupado com o seu sobrinho e a relação, mais uma vez, aquele que o decepcionou, aquele que era um filho para ele. Abraão aqui olha para aquela situação, não muda em nada o sentimento que ele tinha para com aquela pessoa quando ela foi embora. A decepção não parou o ministério de Abraão. Abraão continuou prosperando, Abraão continuou caminhando, Abraão continuou conquistando, veio as bênçãos, veio os filhos, aquilo que era sonho dele. O sonho dele permaneceu vivo. Eu queria falar isso para você. Ei, mesmo que alguém tente ferir, tente te parar, tente te decepcionar, eles não podem parar a promessa que está sobre a minha e sobre a tua cabeça. Não pode parar, porque eles verão a promessa sobre a minha e sobre a sua cabeça, porque quem prometeu foi Deus, e Deus prometeu para você, não foi para Ló, não foi para aquele que se decepcionou. Então, lidar com a decepção é um processo de perdão, e é um processo que tem que engrandecer você, tem que deixar você mais capacitado a caminhar, essa caminhada em nome de Jesus. Se você está entendendo, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma curtida, se mexe aí em nome de Jesus. Então, você começa a entender que aquele momento aquele momento da vida de Abraão passa a ser de fato uma cura da sua decepção. Aí o que acontece no 18, 27? Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se eu encontrar ali 45, não destruirei. A preocupação de Abraão era com Ló, com a família de Ló. A preocupação dele naquele momento é: meu Deus, eu fico imaginando, eu queria que você imaginasse isso, a oração de Abraão era pela família de Ló. No meio da sua oração ele dizia: Senhor, alcança Ló, alcança a família dele, Pai, no nome de Jesus, né? No caso de Jesus pra gente hoje, né? Mas trazendo para os nossos dias, mas ele dizia ali: Senhor dos exércitos, alcança a vida de Ló. Hoje a gente ora: Senhor Jesus, alcança, Senhor, esse que me decepcionou. Senhor, que eu tenha um coração perdoador em nome de Jesus, porque a decepção vem daí, igreja. Sabe, não tem jeito. Sabe com quem que você vai se decepcionar no teu ministério? É com teus pastores. É com aquele irmão que está do teu lado, com o teu líder. É esse que vai te decepcionar, não tem jeito.
Sabe com quem que o líder vai se decepcionar? Com aquele irmão que ele investiu. E a gente fala sobre isso. Ó, quem é o seu número 2? É ele, esse aqui. Eu tenho um sonho para esse, eu tenho um projeto para esse. Esse vai te decepcionar. Na tua casa, é aquele parente que você diz, não, esse parente aqui tá para tudo. Bota a mão no fogo. E aí, de repente, é esse que vai te trazer uma decepção. Mas mais importante, porque a decepção ela vem. E essa você não vai controlar. O que você consegue controlar é a sua reação à decepção, que é o perdão que está no teu coração. E aí Abraão faz assim, ele ora, e ele fala com Deus, e aqui é um momento de diálogo com Deus, ele fala, Senhor, poupa aquela terra se pelo menos houverem ali, além dos 50 mais 5, e aí Deus fala, se tiver 45 justos eu poupo, e ele avança, ele preocupado, ele fala assim, eu não confio naquele povo, eu não sei nem se eu confio em Ló, eu não confio, eu nem sei mais quem é Ló, Ló não está mais perto da minha relação, da época que eu tinha, então ele diz assim, vamos aumentar um pouquinho aí, vamos aumentar a margem de segurança, Deus. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão, ele respondeu, por 40 eu não destruirei. E continuou, não te ires, Senhor, não te perturbe no meu falar, mas se forem 30, porque o que acontece é que a preocupação dele era com aquele Ló, aquele sobrinho que era praticamente um filho para ele, alguém criado junto, alguém da relação dele, alguém que ele amou tanto tempo e que mesmo sendo distante dele, mesmo tendo se distanciado, mesmo tendo ido embora, levado o que era dele e sem olhar para trás, amém? Ele estava ali orando por aquele que um dia virou as costas. A questão aqui sobre a decepção é como você vai lidar, não porque você vai ser decepcionado, mas é qual é a sua reação posterior à decepção. Presta atenção nisso, igreja. É depois de uma decepção que você consegue enxergar uma relação próxima, mais próxima sua com Deus, e você consegue entender uma oportunidade de te dar perdão. Porque perdoar aquele que não é amado, aquele que não é perto da gente, isso de certa forma, você acaba nunca mais tendo essa relação com ele. Mas e perdoar aquele que é da tua relação íntima, perto de você, é muito mais difícil. Eu queria, igreja, em nome de Jesus, que você aprendesse a lidar com a decepção. Sabe? Porque tem muita gente que se relaciona, um relacionamento, às vezes um namoro, adolescentes tem muito disso, adolescentes eles vivem uma coisa muito intensa com o sentimento, e aí se decepcionam, acham naquele primeiro momento que já é a paixão da vida, é o amor para a vida inteira, e de repente se decepciona. E se decepciona também de uma decepção que acha que vai ser a decepção para arruinar a vida inteira. Sabe, em nome de Jesus, eu queria que você aprendesse a lidar com a decepção, entendesse que a decepção ela vem, pastor, está repreendido, mas é verdade, ela vem. A vida de um líder, a vida de uma pessoa, a gestão da vida, do seu cotidiano pessoal, é lidar com decepções. A gente tem que aprender a lidar com isso. Eu falei no domingo na igreja, a gente estava falando sobre a questão da felicidade, né? Do conceito de felicidade, que ele tem que ser mudado. E hoje eu quero falar sobre a relação sua com a decepção. Há pessoas que simplesmente vão, por causa de decepção, vão se entregando, vão acabando, vão parando a sua vida, de fato, de alguma forma, permitindo que aquele machucado, que aquela ferida venha corroer para sempre. Venha correr para sempre. Sabe, é aquela história que a gente conhece aí, o pessoal fala assim, quem apanha, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? A gente fala-se muito isso no cotidiano. Por quê? Porque a pessoa que sofreu aquela decepção, ela não esquece nunca mais. Em nome de Jesus, igreja, vamos ter o coração assim como Abraão. Sabe, o sonho dele, nada pôde parar. Sabe, ainda que a decepção venha para parar, para fazer você chorar, eu imagino o coração de Abraão. Imagino. Na hora que ele, sabe, imagina ver aquela partida, aquele povo que andou junto o tempo todo e de repente vê aquele grupo saindo assim, indo embora, sabe? Jesus, vendo aquele grupo se juntando e se distanciando do grupo que ficou, sabe? Você imagina isso?
A decepção vem dentro de casa. Aquela separação, e a relação da separação é isso, né? Qual é o marco da separação? O marco da separação é alguém fazendo mala e indo embora. É aqui que vem a decepção, igreja. É aqui que vem o ponto máximo do teu choro. Como é que foi para Abraão ver aquele que era, de repente, o que ele tinha mais próximo de uma relação de filho indo embora? O filho indo embora. E o filho pródigo? Como é que foi o pai ver o filho indo embora? Qual foi a decepção? Como é que ele lidou com isso? Olha no filho pródigo, por exemplo, né? A Bíblia diz no filho pródigo que o pai estava esperando por aquele filho. Eu fico imaginando dia após dia o pai olhando para o caminho dizendo: meu Deus, esse filho vai chegar hoje. Ele vai chegar hoje. Ele vai chegar hoje. Ele vai chegar hoje. E quando o filho chega, o que ele faz? Ele abraça e dá perdão. Ele abraça e dá perdão. Ele abraça e fala: meu Deus, o meu filho que estava morto, hoje está vivo. O perdão está feito. Sabe, igreja, não deixe a decepção parar os teus sonhos, os teus projetos. Não permita. Não permita que a tua decepção pare o teu projeto com Deus. O projeto com Deus de Abraão era: eu farei sobre ti pai de multidões. Pai de multidões, olha para as estrelas e conte. Farei de você uma grande nação. Olhe para as areias, se você pode contar, e conte. A minha promessa sobre a tua vida é uma promessa de multidões, uma promessa de abundância. É algo grande, que não está ligado a dinheiro, igreja. Não estava ligado à riqueza, não estava ligado a nada disso. Estava ligado a uma promessa de geração. Deus não tinha nada mais valoroso que isso, que era descendência, filhos. Era muito valoroso até hoje, né? Por que a gente vive? A gente vive pela nossa herança, pelos nossos filhos, sabe? E ali a vida de Abraão era isso. Então ele vivia para isso, e de repente a decepção vem para quê? Para acabar com a relação dele com Deus. E olha que coisa interessante, já estou me caminhando para o encerramento dessa palavra. Olha que coisa interessante, Abraão nessa época não tinha um filho ainda. A promessa veio sobre a vida dele, ele passou por tudo, ele enriqueceu, ele cresceu, ele lutou, e no meio de uma dificuldade, uma crise, sem a resposta ainda, sabe? Talvez até com o coração duvidoso sobre a resposta de Deus, amém, igreja? Sobre com o coração duvidoso. Abraão firme ali, sua esposa já começando a duvidar. Sua esposa, quando recebe a informação de que ela seria a mãe, ela recebe essa palavra rindo. Deus fala: tá rindo de quê? Talvez naquele momento já não havia mais nem crença no coração deles. Talvez a esperança vai, sabe? A fé é algo interessante. Eu não sei quanto a você está falando um culto de intensidade. A fé é algo ligado à intensidade, sabe? A fé está aqui, e aí você vai aumentando ela, vai dando mais intensidade. Às vezes ela, dependendo da situação, ela vai caindo a intensidade, mas ela está lá. E aí no momento que talvez Abraão estivesse mais questionando a sua promessa, as coisas que ele estava fazendo, olhando para aquilo, porque o caos não estava só para Ló, estava para Abraão também. O lugar era pequeno, não dava, não cabia. Ele toma uma decepção nas costas. Meu Deus, eu estou aqui tentando vencer uma batalha, me vem outra. Eu estou aqui tentando vencer uma parte, vem outra batalha, vem outra briga, sabe? Vem outra luta. Parece que de repente você olha para a tua situação e só tem luta no teu redor. Tu olha para tua família, é luta. Tu olha para teu marido, é luta. Tu olha para teu filho, é luta. Tu olha para tua igreja, é luta. Tu olha para o teu trabalho, é luta. Meu Deus, só tem luta. Sabe? Onde é que ele levanta a bandeira da vitória em nome de Jesus? Porque eu tô aqui no momento guerreando. Eu já nem tiro minha armadura, eu só tô brigando. A igreja, não deixa a decepção parar você. Não deixa. A decepção vem. Meu Jesus, a decepção vem. Vem, ela vai chegar, ela vai ser real. A decepção vem de quem você não espera, ela é uma decepção. Você esperava, você não esperava, né? A decepção é o contrário do que você espera. Você espera, e o D de não espera, você não esperava.
Amém? Em nome de Jesus, igreja. Vamos aprender a lidar com a decepção. Mas, principalmente, não permita que a decepção pare tua vida com Deus. Não permita que a decepção anule em nada a promessa que Deus colocou sobre a sua cabeça. Porque Abraão foi pai de multidões. Ele não pôde olhar lá na frente. Naquele momento da crise, ele não sabia o que estava lá na frente. Mas naquele momento da crise, ele permaneceu de pé e entendeu que a promessa permanecia de pé. Em nome de Jesus, não abra mão disso. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus.